É isso aí, querido ouvinte. Muito bom dia, mais uma vez. Bom dia, Itaperuna. Gente, o povo amou o tema de hoje. E é para isso que nós estamos aqui, sem compromisso com você. Em nome da Rádio 104 FM, o Novo Som. Nosso compromisso é com você que está nos ouvindo, você, população, você do distrito. Gente, já tem ouvintes interagindo, mandando mensagens. Doutora, existe um ouvinte que mandou um caso pra gente aqui, cara, minutos atrás, no áudio que nós ouvimos. Isso tem muitos anos que já passou, parece que na década de 80, né, cara? De um namoro que se tornou um noivado, né? E chegou na hora H, o caboclo vazou fora, né? E existem alguns casos que eu particularmente já presenciei assim também. E existe um desempenho da parte da família, né? Por gasto que o familiar, o pai da moça geralmente tem, preparando festa, móveis, casa. E aí, doutora, o que a justiça diz sobre isso? Então, a ouvinte, ela relatou que foi um namoro de 8 anos, né? E que durante esse namoro depois se tornou um noivado. E aí ela foi fazendo um enxoval dela, né, Ilan? Um enxoval. E quando chegou na hora mesmo de casar, próximo ao casamento, ele desmanchou o noivado, né? E eu acho que já estava se relacionando com outra pessoa. Isso que ela relatou, né? Sim. Então, o que acontece? Quando gera assim uma expectativa de casamento, quando existe uma promessa de casamento ali, né, toda uma situação que vai gerando aquela expectativa de casamento, principalmente essas que vai levando anos, que tomam anos da pessoa ali, da vida da pessoa, né, e geralmente isso acontece com a mulher, né, o homem ir levando a mulher no banho-maria e enrolando aquela relação, e que vai se estendendo anos a fio. Quando a pessoa vê, já passou a juventude dela toda aguardando ali aquele casamento, e esse ato não se concretiza. Isso gera direitos à indenização, tá? A indenização e danos morais. A justiça reconhece, sim, um dano extrapatrimonial passível de indenização nesse caso. Caraca. Então, é uma questão complicada, as pessoas têm que ter responsabilidade, né? Hoje em dia fala-se muito de responsabilidade afetiva também, porque a pessoa dedicou ali também não só uma questão financeira, né, montando aquele enxoval, né, a preparação para um casamento, mas todo o emocional dela, né, acreditar que estava ali construindo o futuro, quando na verdade, né, aquilo foi ali por água abaixo, toda aquela expectativa de um casamento. Nossa. Doutora, você voltando acerca do contrato, esse contrato, eu vi que existem modelos dele, assim, né? Já tem algumas pessoas faz. Como que são os moldes dele feito? Ele é, tipo assim, ele é mais ou menos tipo um contrato de compra e venda, né? Que você vai num cartório, tem registro direitinho, mas você pode detalhar o que você quer nele, ou ele tem que ser seguido aquele molde já, aquela moldura dele ali. Conta pra gente um pouco. Então, como eu falei, não existe nada na lei acerca da relação de namoro. Esse contrato de namoro, ele vem da livre vontade das partes de realizar um contrato como se fosse qualquer outro. Um contrato de prestação de serviço, um contrato de compra e venda, é um contrato normal. Então, né, as partes sendo capazes, elas vão colocar ali naquele contrato o que elas gostariam, né, de estar estabelecendo. Então, assim, alguns exemplos de cláusulas, né, que podem estar previstas num contrato de namoro. Por exemplo, a ausência de direitos à sucessão, no caso da morte de uma das partes. Meu namorado morreu, e aí ali ela pode querer herança, né, ter direito a alguma herança. Então, pode ficar já caracterizado ali previsto no contrato que ele não tem direitos sucessórios. Pode existir cláusula também de confidencialidade acerca de questões íntimas do relacionamento, divulgações de fatos pessoais, né? De coisas íntimas da outra parte. Também, em caso de término de relacionamento, eles podem estar prevendo ali uma cláusula que as partes se comprometem a não buscar qualquer compensação financeira indenizatória, né? Por danos morais ou materiais decorrentes daquela relação. Outro exemplo também de cláusulas é o quê? Que é vedado às partes, isso eu vi num contratinho,
que elas não podem ter acesso, sem o consentimento da outra parte, a correspondências, a mensagens, acesso a e-mails e ao celular. Nossa, isso é bem polêmico. Pra mim já não daria. Aí salva a pele de muito caboclo, né? A minha mesmo já, você sabe, né? Já passei por uma dessas. E também, esse contrato ele pode ser feito de forma de instrumento particular, você assinando com outra pessoa, de forma particular mesmo, só entre vocês dois, ou você pode estar vindo registrar isso num cartório de notas, né? Se tornando ali uma escritura pública. Nossa. Doutora, e esse contrato de namoro, ele pode ser invalidado? Então, aí tá uma coisa bem interessante. Por quê? Alguém bem espertinho pode acabar fazendo um contrato e querer usar ele depois, usar esse contrato, para fraudar uma realidade. O que isso quer dizer? Vamos supor, Irlan, que a gente está numa relação de namoro e de repente aquilo vira realmente uma união estável. No meio desse namoro, a gente começa com essa constituição de família. A gente muda as nossas intenções e a gente tem a intenção de constituir família, mas aí eu também não modifiquei o contrato, ficou aquele contrato esquecido para lá, né? E aí a gente teve filho, teve também essa comunhão de vida, tá? Que é importante falar, que é o quê? A confusão financeira, um administra o bem do outro, tem conta conjunta, tem despesa do casal ali, um assume a despesa do outro. Tem essa assistência, não só financeira, mas uma assistência moral ali entre as partes, né? Ou profissional, que não teria no namoro. Então tá, aí a relação veio e terminou, acabou essa união estável. Aí, uma das partes vai à justiça para poder pedir o reconhecimento da união estável, para, vamos supor, dividir alguns bens que o casal adquiriu nessa relação. E aí a parte vai lá e apresenta, não, aqui, ó, eu tenho contrato de namoro, e agora? E agora, Irlan, o que você acha? Vai ser reconhecida a união estável ou vai ficar valendo o contrato de namoro? Caraca, me pegou. Então, nesse caso, o contrato de namoro pode ser invalidado. Se ficar provado que o que existia era uma união estável e que não era um namoro, esse contrato vai ser invalidado, entendeu? Vai ser desconsiderado e vai ser reconhecida a união estável e os bens vão ser partilhados. Então, assim, o que manda é a realidade. E o que você vai conseguir fazer de prova no processo também, né? Porque precisa ter provas dessa união estável. Nossa, cara. Doutora, isso aí tem algo que eu acho interessante, que até um grande amigo meu que uma vez falou, até nós chamamos um comercial pra gente, ele falou algo que é verdade, que eu acho que ainda mais nesses dias de hoje que a gente vive, que no passado, né, dos nossos pais, dos avós, as palavras tinham mais poder e mais confiança, né? Uhum. A gente podia, no passado, o mundo empresarial era todo na palavra, entendeu? No que esse talãozinho amarelo, coisa que não tinha nada de cartório. Só que nos dias de hoje, realmente, a confiança na palavra do ser humano se tornou muito difícil, né? Sim. Aí o meu amigo me falava até acerca dos políticos, que ele falou assim, Irlan, toda promessa de um político deveria ser levada em cartório. Não, ia ter de namorado. Tem namorado pra conquistar, ele parece um político. Ele promete o Deus e o mundo. E quando chega na hora H, realmente ele é um político na hora da conquista. Ele não consegue prometer, cumprir nada com nada. E realmente esse termo em cartório deveria ser colocado mesmo em prática mesmo. Ó, prometeu, tem que cumprir. É verdade, é bem complicado. A gente sabe que tem pessoas que acabam brincando, né, com essas relações, com sentimentos das outras pessoas, não tem nenhuma responsabilidade, fala e faz promessas, mas é aquele ditado, né, falar até papagaio fala. Você tem que ver nas atitudes da pessoa, né, o que é que aquilo ali tá te mostrando. Com certeza. E o contrato do Hendrik, parece que estava até caracterizado de mensagens no celular, não foi? Então, nem foi uma coisa assim, um instrumento mesmo, em papel, assinado, em cartório, tudo direitinho. Parece que foi uma conversa ali que eles tiveram no celular e fixando essas cláusulas, algo nesse sentido, né? E a namorada dele, ela pega no pé mesmo. Eu tava assistindo um podcast deles e realmente o que ele vaza, ela fala, ó, isso aqui não tá no contrato, você tá quebrando o contrato. Gente, mais uma vez, essa moda pega e tem muito caboclo que vai ver a calça curta. Gente, vamos mais um comercial, daqui a pouquinho eu volto com você. Bom dia, Brasil.